Onde está o Mestre, o soberano Filho, que o Pai mostrou a nós, o Cordeiro de Deus. Salve Maria Santíssima e que viva Cristo Rei. Oh, como é grande o meu reconhecimento quando considero as delicadezas de Jesus. Que nos reserva Ele no céu, se já neste mundo o seu amor nos dispensa surpresas tão delicadas. Santa Teresa do Menino Jesus. Que alegria, que grande bênção ouvir este ensinamento de Santa Teresinha. Amado irmão, amada irmã, sou Pedro Marques, da PMC Católica, e é uma alegria estarmos mais uma vez aqui para meditarmos juntos a palavra do Senhor neste primeiro dia de março de 2026. Hoje o Evangelho nos faz um convite profundo para elevarmos o nosso nível de oração e crescermos na fé, na esperança e na caridade. Evangelho da Transfiguração. Te convido a se inscrever no nosso canal e também a adquirir o livro de oração da PMC Católica. É um livro que vai nos ajudar a fazer esse crescimento na fé e na vida de oração. A igreja hoje faz memória de São Félix III, Papa, no ano 483, que enfrentou o cisma do patriarca de Constantinopla e combateu as heresias monofisistas e arianas. A igreja também hoje faz memória de Santo Albino, bispo de Angers. Albino, monge e abade, foi eleito bispo por aclamação no ano 529. Que esses intercessores hoje intercedam por nós, nos ajudando a compreender esta palavra de Jesus, fazendo com que ela faça morada no nosso coração e transforme a nossa vida. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meditemos o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, Mateus capítulo 17, versículo do 1 ao 9. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e a outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto por terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos, e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desceram da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado irmão, amada irmã, o Evangelho de Mateus, capítulo 17, do 1 ao 9, nos apresenta o mistério luminoso da transfiguração do Senhor. Jesus leva consigo Pedro, Tiago e João a um alto monte, identificado na tradição como o Monte Tabor, e ali manifesta a sua glória divina. Diz no versículo 2:
Seu rosto brilhou como o sol e suas vestes ficaram brancas como a luz. Aqui está o centro para compreendermos quem é Jesus e qual é o caminho do discípulo de todos que acompanham Cristo. A transfiguração confirma o que Pedro pouco antes havia professado em Mateus 16:16. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui o Pai confirma do céu: este é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Escutai-o, meus irmãos e minhas irmãs. A profundidade deste Evangelho nos ajuda a entrar em contato também com a vida dos santos, especialmente aqueles santos que nos ajudaram a compreender a profundidade de uma vida de oração. Quem realmente cresceu na fé, na esperança e na caridade. A exemplo de São Padre Pio, a exemplo de Santa Teresa d'Ávila, a exemplo de Santa Teresinha do Menino Jesus e vários outros. A Igreja nos ensina, no Catecismo da Igreja Católica, no número 554 ao 556, que a transfiguração tem como finalidade fortalecer a fé dos apóstolos diante do escândalo da cruz. A glória é mostrada antes da paixão, para que eles compreendam que o sofrimento não é derrota, mas caminho de redenção. A presença de Moisés e Elias representa a lei e os profetas. Toda a Sagrada Escritura converge para o Cristo. Ele não é apenas mais um profeta, ele é o cumprimento de todas as promessas. Aqui a gente ressalta esta profunda experiência da transfiguração. Os discípulos, se Jesus, apesar de ter ensinado ele sobre tudo o que ia acontecer, o que estava acontecendo em tudo em volta deles, se Jesus não tivesse realizado a transfiguração, eles teriam mais dificuldades no momento do início da paixão, morte e ressurreição do mistério, do tríduo pascal. Os discípulos aqui, eles apresentam uma dificuldade, e a gente vai ver isso agora em detalhes. Jesus se transfigura e eles ficam embaixo. Na transfiguração, a gente observa a reação dos apóstolos, dos discípulos. Senhor, é bom que ficamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Aqui são as tendas. A gente pode aqui interpretar, de acordo com o ensinamento da igreja, as tendas que nós temos a pretensão de continuar, na maioria das vezes. Porque nós normalmente estamos acomodados. É por isso que é necessário, de vez em quando, aquele chacoalhamento, aquela reviravolta na nossa vida, aquela palavra forte. Quando Cristo chega para Pedro e diz: afasta-te de mim, Satanás. É justamente isso. Jesus, muitas vezes, ele faz esse chacoalhar na nossa vida para que a gente acorde, desperte e veja a grande missão de Jesus. E, consequentemente, todo o percurso do ato dos apóstolos, que é a ação dos apóstolos, que é a ação de todos aqueles que querem seguir o Mestre com fidelidade. É a nossa missão. É significativo que este episódio venha logo após Jesus anunciar sua paixão. Mateus 16:21. A transfiguração não elimina a cruz, ela a ilumina. Aqui o ensinamento ele é claro. Jesus, ele faz cumprir o que foi anunciado no Antigo Testamento, representado nessas 2 figuras,
Moisés, que representa a lei, que Moisés que recebeu a lei no Monte Sinai, e Elias. Elias foi um daqueles profetas que anunciou que viria o Cristo, o ungido, o Salvador. E aqui Jesus está dizendo para os discípulos, vai se cumprir tudo que foi anunciado pelo Pai, pela lei e pelos profetas. E os discípulos entram em contato com isso. Só que de imediato, a ação dos discípulos é uma ação que eles não conseguem alcançar. A tradição da igreja sempre viu o tambor como um antegosto da glória eterna. O que os apóstolos contemplaram por um instante é aquilo que os santos vivem para sempre. A visão beatífica. Olha só. Jesus, é bom estarmos aqui. É bom. Olha a visão dos discípulos. Pedro quer permanecer no momento de consolação. Quer armar tendas. Permanecer. Mas a experiência mística é um permanente nesta vida. É preciso descer do monte. A vida cristã alterna Tabor e Calvário. Nunca podemos perder esse foco. Momento de luz e momento de prova. O discípulo não vive de emoções, mas de fidelidade. A nossa igreja, ela precisa de nós. A nossa igreja, ela precisa de nós. E nós não podemos nos acovardar. O que tem de cristãos acovardados, o que tem de cristãos parados, mesmo diante dos erros, das injustiças, não podemos nos acovardar. É preciso que tenhamos coragem. Fazer a vontade do Pai é seguir o que Ele revela. Mesmo que seja difícil. É seguir os passos do Pai. São João Paulo II recordava que a transfiguração é convite à contemplação, mas também é missão. Não podemos ficar apenas na experiência espiritual, é preciso descer e servir. Vou falar aqui uma coisa para os senhores, coisa que a gente não costuma falar. É uma experiência mais pessoal da família. Há momentos que Deus nos permite uma grande sensibilidade. E há casos dessas experiências místicas que há um crescer, vamos supor assim, é como se o Cristo ele nos permitisse estar com ele em uma outra dimensão espiritual. E ao olharmos para as pessoas, a gente encontra o mundo real e também o mundo espiritual. A gente percebe pessoas com encosto. A gente sabe que encosto é aquele, que missão recebeu, se é separar casais, se é levar para a prostituição, e enfim, uma imensidão, é um turbilhão. Eu, analisando esta experiência aqui dos discípulos, ao olhar para Jesus e ver, né, Moisés e Elias, vem muito na mente, muito forte, alguma dessas experiências. A gente é também permitido ver demônios, espíritos impuros, mas também espírito de luz, espíritos beatíficos, protegendo a humanidade, protegendo as instituições, protegendo as famílias. É uma guerra constante. Isso vem muito forte na nossa mente quando a gente vê este evangelho. São, meu povo amado, experiências reais. Demônios constantemente querendo destruir as famílias, destruir a igreja, destruir a Eucaristia. E muitas vezes as pessoas nem sequer conseguem imaginar o que acontece no momento da Santa Missa.
O que acontece em uma celebração da palavra quando as pessoas vão para a fila da comunhão? A diferença entre uma igreja e uma paróquia, que no altar tem um crucifixo e aqui não tem um crucifixo, são experiências reais, que mesmo que eu te chame a atenção, as pessoas não irão compreender. Mas no tempo certo, Deus vai revelar tudo isso na transfiguração pessoal que cada um vai ter. Oremos, vigiemos e continuemos perseverantes. Depois a gente pode relatar em outras ocasiões alguma dessas experiências. Até mesmo uma delas, a forma como nós, e assim também algumas outras famílias, ajudaram na criação do Exército de São Miguel. Coisas profundas, que só realmente quem ama verdadeiramente participa. Quem realmente busca amar a Cristo e servi-lo com seriedade, participa. O centro da mensagem é um imperativo que o próprio Pai envia. Escutai-o. Na tradição católica, escutar significa obedecer com fé. A igreja, guiada pelo Espírito Santo, conserva e interpreta autenticamente esta palavra através do magistério. Escutar Cristo é permanecer na comunhão da igreja. No mundo de tantas vozes, o cristão é chamado a discernir e dar prioridade à voz do Filho amado. Na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, na nossa experiência real. Quando enfrentamos sofrimento, lembramos que a cruz conduz à glória, mas precisamos passar pela cruz. Quando passamos por consolações espirituais, assim como os discípulos que viram aquela visual... Onde está o Mestre, o soberano Filho?